Oi, meu nome é Márcia Jamile e eu sou administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo eu falarei para vocês sobre esse DVD aqui, A Maldição de Tutancâmon. Eu já tinha gravado um vídeo sobre esse documentáriozinho aqui, só que como foi na época em que aqui só tinha mato, que a gente não tinha um microfone decente, a máquina era mais ou menos, não ficou tão legal assim, então eu resolvi regravar porque esse material aqui merece. Esse DVD é da Discovery Channel e ele foi produzido e distribuído em 1998. Nele é falado sobre a misteriosa morte do Lord Carnarvon e de uma turista norte-americana. Esse DVD vem somente com um CD, que tem essa aparência aqui. Esse documentário aqui tem cerca de 49 minutos e os 18 primeiros são dedicados a falar sobre as circunstâncias da descoberta e pesquisas na tumba do faraó Tutancâmon. Tutancâmon foi um faraó que reinou durante o Novo Império, mas especificamente durante a 18ª dinastia e que morreu muito jovem. A sua tumba foi descoberta praticamente intacta em 1922 pelo arqueólogo inglês Howard Carter, que foi patrocinado pelo Lord Carnarvon. Aqui no canal tem uma playlist exclusiva só para falar sobre o Tutancâmon e o Howard Carter. O roteiro dessa produção é bem legal, dá até para dar uma viajada, como é o caso da introdução, que é tão marcante que eu lembro dela desde a minha adolescência, quando eu a li na internet. Vejam só que legal. Às margens do rio Nilo, um rapaz está morto e um homem está morrendo. Duas mortes separadas por mais de 30 décadas, e ainda assim, estranhamente ligadas. O rapaz, um faraó egípcio. O homem, um nobre inglês que empregou uma pequena fortuna para encontrá-lo. Depois que conhecemos o contexto da época da morte do Carnarvon, que morreu pouco tempo depois da abertura da tumba do Tutancâmon, somos apresentados à morte de uma turista norte-americana na década de 1990, a Cheryl Manson, que depois de uma viagem para o Egito, já em casa, ela começou a passar muito mal. Ela teve um quadro muito severo de tosse, e depois que foi feita uma biópsia nos seus pulmões, foi descoberto um fungo chamado Aspergillus niger, que é comum em alguns sítios funerários. No documentário é dito que ela pode ter pego esse fungo dentro da tumba do faraó Tutancâmon. O próprio marido fala que, dentro de uma sepultura, ela se aproximou muito de uma pintura e tocou nela. Isso porque o professor de arte dela disse que aquela era uma oportunidade única. Poxa, professor de artes, isso não foi legal. Depois da conclusão do que levou a Cheryl a falecer, o enredo do documentário passa a investigar quais foram as causas das mortes relacionadas com a tumba do faraó Tutancâmon, que acabaram originando a famosa maldição da múmia. E embora eu já tenha dito sobre a maldição da múmia em 2 vídeos aqui do canal, eu vou explicar rapidinho. Como o Lord Carnarvon morreu ligeiramente após a descoberta da tumba, começou a se especular que ele teria morrido por conta de uma maldição do faraó. Então, quando outras pessoas relacionadas direta ou indiretamente com a sepultura começaram a morrer também, essa história da maldição se perpetuou de uma forma muito grande entre os jornais. Então começaram a sair notas de pessoas que faleceram, só que a maioria dessas mortes eram de pessoas que nem sequer chegou a pisar dentro da tumba. E depois de uma breve investigação, o documentário conclui que a maldição da múmia foi criada pela imprensa. Isso porque, antes de morrer, o Carnarvon tinha assinado um acordo de exclusividade com somente um jornal. E os demais tinham que pegar as informações deste jornal. Só que como eles precisavam de alguma notícia bombástica, eles aproveitaram a maldição para criar todo um hype e ganhar algumas moedinhas. A causa da morte do Lord Carnarvon, por exemplo, já é conhecida. Sabe-se que ele foi picado no rosto, e depois que ele se barbeou, a ferida acabou infeccionando. Mas o documentário não se limita a essa história. Para quem tem interesse em bioarqueologia, por exemplo, ele fala como são feitas algumas pesquisas em múmias, citando, por exemplo, o uso de endoscópios para analisar sarcófagos fechados e a importância de trajes corretos para a proteção pessoal do pesquisador. Inclusive, temos a participação da egiptóloga Rosalie David, que escreveu este livro aqui, ó. Cadê? Este livro aqui, que espero um dia fazer a resenha dele para vocês. Ou eu já fiz a resenha dele? Não fiz não. Não fiz não. No caso, a Rosalie fala sobre o risco de contaminar e se contaminar com uma múmia, e a importância de se utilizar EPI. Então, este foi o DVD A Maldição de Tutancâmon. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir. E caso ainda não seja inscrito no canal, não deixe de se inscrever. E também nos siga nas redes sociais. E obrigada por assistir esse vídeo e continue acessando o site.